Capítulo 6, flexão. Nós vamos falar um pouco sobre fluxo, cisalhamento e distribuição, tá bom? A gente vai ver que o fluxo de cisalhamento ou cisalhamento ele é apresentado pela letra grega tau. E ele vai variar, né, entre o zero nas bordas superiores e inferiores e aumentando até no centro e diminuindo até na outra borda. Vamos usar aqui a parte do Efficient Engineering para nós conversarmos um pouco sobre esses fluxos, né? Os desenhos dos fluxos. Olha que interessante. Primeira coisa, a gente pega aqui, ó, discutindo, né, aquele desenho de fluxo de cisalhamento que a gente sempre discutiu em aula, né? Observem que ele é composto por dois binários, né? Esse que tem que se encontrar, né? Então, esse aqui, canto inferior para a direita e a face direita de cima para baixo e o oposto, né, em relação ao outro vértice. Isso é muito importante. E aqui a gente vai identificar direitinho como que vai funcionar esse cisalhamento em réguas, tá? Tanto em réguas coladas, quanto em réguas sem colar. O primeiro exemplo que ele dá aqui, ele sobrepõe um monte de tábuas, né? E aplica o carregamento. Olha que interessante, se ela não estiver colada, ela vai deslizar uma sobre a outra. Aplicando um nível de cola nessa estrutura, que possibilita o cisalhamento, aí vai ter uma estrutura interna, olha aqui, ó, distribuindo, fazendo o quê? O cisalhamento funcionar e essas tábuas não se desprenderem, né? Esse aqui é o princípio básico. Tem uma coisa aqui que é interessante, que ele dá o exemplo. Se não for um carregamento vertical para baixo, ou seja, se eu tiver somente cisalhamento, flexão pura, não vai acontecer esse problema dessas tábuas se descolarem, né? Por quê? Porque eu não tenho cisalhamento na minha estrutura, né? Que nem a gente viu no vídeo anterior, tá bem? Quando é uma flexão pura. Agora nós vamos entender um pouquinho por que a trinca sempre aparece onde? Sempre no meio aqui da minha estrutura, basicamente. Principalmente em estruturas de madeira a gente vê muito, assim, é como se fosse uma delaminação, né? Observem que pelos vetores, o centro ele carrega um vetor um pouco maior, né? O que vai acontecer? Aqui a gente define, né, que a tensão de cisalhamento média vai ser o cortante em relação à minha área, mas essa distribuição ela não é uniforme, tá bem? Observem que a parte superior e a inferior são zero, né? É onde o cisalhamento não ocorre, tudo bem? Porque elas estão soltas, né? Elas estão livres. E retornando aqui na nossa apresentação, aqui a gente já discutiu a madeira colada, fluxo de cisalhamento. Nós vamos discutir aqui esse comportamento desse fluxo de cisalhamento, né? Ele faz uma fórmula parecida com uma parábola. Essa tensão máxima vai ser aproximadamente 1,5 tensão média, ok? Tensão média vai ser o tal, vai ser igual a V sobre A. Outro ponto super importante para a gente identificar no fluxo de cisalhamento é como que ele ocorre, né, em ambientes circulares, em eixos circulares. O cisalhamento ele ocorre, olha que interessante, indo para as bordas, né? E numa viga I. A viga I ela tem um componente muito interessante. Ela é feita, né, entre as mesas superior e inferior para suportar o momento, bending moment. E a alma, aqui em web em inglês, ela praticamente pega o fluxo de cisalhamento inteiro. Observe que o cisalhamento nas minhas mesas ele é praticamente zero, né? Basicamente a gente até exclui essa composição de cisalhamento para a mesa nos cálculos. Finalizando, nós vamos ter uma animaçãozinha aqui, como é que ocorre esse fluxo de cisalhamento numa viga I. Olha que interessante. Então, ele vem da borda, se encontra na alma e transfere em relação ao resto da borda inferior, né? Acontecendo fluxo de cisalhamento em um perfil C também. E é isso.